Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje e o tema do seminário é o avivamento. Quando nós falamos de avivamento, a gente lembra sempre do Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre um grupo pequeno de servos, 120 pessoas que estavam aguardando a promessa feita lá no Velho Testamento, pelos profetas, pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor ia operar uma obra gloriosa, maravilhosa, e que Ele enviaria do seu Espírito, do Espírito Santo. Mas quando nós pensamos em avivamento, e muitas vezes nós pensamos em Pentecostes, nos dias de hoje, quando você vê as pessoas falando sobre isso, a ideia nem sempre é a verdade bíblica acerca do avivamento e do Pentecostes. Olha, participei de um culto avivado. Você às vezes ouve alguém falar. E assim, o que foi? Rapaz, tinha uma banda, olha, um grupo que cantava e a gente se arrepiava todo. Mas isso não é avivamento. Isso não é Pentecostes. Porque você pode fazer isso sem o Espírito Santo. E dá para arrepiar, se a banda for boa, não é verdade? Um sonzão, um cantor. Você pega um cantor desse famoso, já pensaram? Vamos trazer aqui um cantor mais famoso do Brasil. Aí ele canta aqui, eu fico emocionado. Que lindo, que coisa. Mas ele não conhece nem o Espírito Santo. Mas emociona? Emociona. Emociona. São treinados para isso. E quando nós começamos na obra do Espírito, que o Senhor nos revelou a sua obra, estava acontecendo em muitas igrejas um avivamento. E as igrejas não sabiam muito o que era esse avivamento. E tinha muita coisa que não era avivamento, mas que nós, no começo, achávamos também que era avivamento, porque nós não sabíamos o que era o avivamento, nós não sabíamos o que era o Pentecostes. E o Senhor foi nos moldando e nos mostrando, olha, emoção é uma coisa. Emoção, nós podemos botar um hino aqui, daquele, como diz o pessoal, 500 graus, e todo mundo pular, e bater palma, e glória a Deus, e todo mundo achar, é o Espírito Santo. Eu me lembro sempre daquela passagem, né, quando o povo de Israel começou a gritar, e no tempo lá dos filhos de Eli, e o arraial dos filisteus disse, e Deus desceu no meio deles. E Deus não estava lá, e os filisteus vieram e derrotaram eles, porque só tinha barulho e gritaria. E o Senhor foi nos ensinando o que é o avivamento. O que é o Pentecostes. Aprendemos às vezes com lágrimas, com dor. Olha, avivamento é cura. Isso aconteceu conosco. Então pega um paralítico, tinha um paralítico muito conhecido em Vila Velha, traz ele no culto, e nós vamos fazer ele andar nessa noite. E botou lá o paralítico, anda, em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico não andava. Levanta e anda, e não andava. E anda em nome de Jesus, e não andava. Aí um dos pastores que estava ali foi para casa e falou assim, Senhor, nunca mais volto lá, morrendo de vergonha. O que o Senhor fez conosco? E o Senhor disse, o que eu fiz? Não. Vocês não são donos da bênção, nem donos da obra. Toda vez
que vocês fizerem alguma coisa sem a revelação, sem a minha orientação, vocês vão colher decepção. Jesus é o cabeça da igreja. Ah, mas pastor, quando Pedro e João subiam para o templo, eles olharam ali para o paralítico e disseram, em nome de Jesus, levanta e anda. Não falaram por conta deles, não. Eles tinham a revelação para falar. Porque eu não sou dono de Jesus, eu não sou senhor de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. O Senhor pode dar uma revelação aqui hoje, olha. Quero que ore por uma vida que eu vou operar um milagre e vou curar. E Ele vai curar. Mas eu tenho de estar de posse da revelação, do dom espiritual. E nós fomos aprendendo o que é obra. O que é a obra do Espírito? Fomos aprendendo. E uma vez chegou um pastor para mim e disse assim, rapaz, fomos para o monte e, rapaz, o fogo pegou. Eu disse, eu soube. Inclusive tinha um jovenzinho lá no meio de vocês, que chegou lá dizendo bem assim, já vou chegando cantando pneu. Cantando pneu, acelerado. Glória a Deus, aleluia, aquela coisa. Eu disse, pois aí vocês estavam tão cheios do Espírito Santo, que aquele jovem na mesma semana estava na boate, e estava lá cantando pneu e entregando dom espiritual, e não tinha discernimento no meio de vocês, que ninguém discerniu que aquilo não era do Senhor. Então, nós fomos aprendendo o que é um movimento, que a gente chama de movimento, que o homem faz sem o Espírito Santo, e o que é a obra do Espírito Santo. Fomos aprendendo que a obra não é o grande homem de Deus. Olha, chegou aqui o pastor fulano de tal, ele é o grande homem de Deus, o homem da prece poderosa. Nós aprendemos que a obra é para a glória de Jesus. Não tem grande homem. O apóstolo Paulo, quando quiseram adorar a ele e a Silas, ele rasgou as vestes. Disse, eu sou homem como vocês, sujeito às mesmas paixões, às mesmas falhas. Pedro, na casa de Cornélio, a mesma coisa. E nós, pastores na obra, aprendemos que a bênção é Jesus. A glória é dele, a honra é dele. Nós somos só instrumentos nas mãos de Deus. Como vocês, melhores? Não. Cada um na vocação em que foi chamado. E nós fomos aprendendo então o que é o avivamento. O que é o Pentecostes? Então vamos aqui rapidamente, que o nosso tempo é bem curto. Então, primeira coisa, o Pentecostes foi o quê? Foi uma promessa de quê? De que o Espírito Santo seria enviado. Olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. Ele vos fará lembrar todas as coisas. Olha o objetivo do Espírito Santo. Mas pastor, lá no Pentecostes, todo mundo não falou línguas, e todos ouviram, pessoas de diversas nacionalidades, ouviram e entenderam aquelas línguas. Sim, foi um milagre que Deus operou ali. Mas a palavra de Deus não diz que ali tinha gritaria, que tinha gente subindo pela parede, plantando bananeira. A palavra de Deus não diz isso. A palavra do Senhor diz que veio sobre eles um som, não foi nem um vento. Foi um som de um vento veemente e impetuoso. E eles foram cheios do Espírito Santo. E o que eles faziam? Eles falavam em mistério. E cada um ouvia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Foi uma operação do Senhor. Mas quando você vai ver o culto na igreja primitiva, qual era o culto na igreja primitiva? 1 Coríntios capítulo 14. Quando vos ajuntais, um tem salmo, um tem doutrina, um tem visão, um tem revelação, faça-se tudo para edificação. Olha só, isso, o que é? Uma igreja que tem salmo, tem doutrina, tem visão, tem revelação, é uma igreja o quê? Avivada. Avivada. Ontem eu estava ouvindo o pastor Amadeu contando,
numa aula, num seminário lá em Aracruz, que ele chegou numa igreja, assistiu um culto num dia, e diz ele que o culto, ele não conseguia nem dizer, irmãos, um pouquinho só, diminui um pouco para poder me ouvir. De tanto que a igreja dá glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso. A mensagem deve estar assim, extraordinária, porque eu não consigo nem falar. De tanto que as pessoas, glória a Deus. Mas Deus disse, bom, no outro dia eu voltei, cheguei mais cedo para o culto, e fui participar do culto profético. Quando acabou o culto profético, ele disse, não tinha nenhum dom no culto profético. Nenhum dom. Ele falou, essa igreja, o avivamento é só no glória a Deus, aleluia, cadê os dons? Então o Senhor foi nos ensinando o que é a característica de uma igreja avivada. Uma igreja avivada é aquela, o nome de Jesus é glorificado no meio dela. Por quê? Porque o necessitado entra e ele sabe, Deus está neste lugar. E ele sabe por quê? Porque os segredos do coração dele são revelados, é descoberto. É a mensagem que o Senhor revelou e que falou à igreja, que falou ao coração. É o hino que foi cantado, e enquanto o hino era cantado, os instrumentistas tocavam, o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor salvou. E o Senhor foi nos mostrando o que é o avivamento. O avivamento é uma igreja viva. Viva por quê? Porque o Espírito Santo está dando vida à igreja. Não é um homem avivado, é uma igreja com vida. É uma igreja onde o Espírito Santo opera na vida da igreja. É aquele culto que está lá, olha, o necessitado entrou e ele sabe de uma coisa, Deus está nesse lugar. E lá no texto, lá em 1 Coríntios 14, diz, seja tudo feito com ordem e com decência. Não é um culto maluco, de gritaria, de gente, não, olha, um falou línguas, lê o segundo, o que diz a palavra? Cale-se o primeiro. Levantou o terceiro, cale-se o segundo. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. O culto é com ordem, é com decência. Eu lembro uma vez, eu morava num edifício, e o porteiro do edifício falou assim, o senhor ele era evangélico? Ele disse, o senhor é Maranata, né? Eu disse, eu sou da igreja Maranata, sou pastor da igreja Maranata. Ah, sim. A igreja de vocês não é avivada não, né? Eu disse, como assim? É sim. Não, vocês não são pentecostais. Eu disse, depende do que o senhor acha que é ser pentecostal. Nós somos pentecostais. Não, não é não. Eu disse assim, por que o senhor acha que nós não somos? Eu fui lá, não vi nenhum endemoniado cair no meio da igreja. Então para ser pentecostal tem de um endemoniado cair no meio da igreja. A gente tem de parar o culto para segura o endemoniado, pega daqui, segura dali. Eu era diácono ainda, responsável por um trabalho no sul do estado, e tinha uma igreja evangélica do lado da nossa, irmão, servo de Deus, mas sem o entendimento do que é o avivamento. Aí pegaram lá um sujeito lá da cidade, um sujeito muito perturbado, levaram ele no culto para expulsar o adversário. E chegou lá, começou, sai, daqui a pouco correu todo mundo para a rua. Ficou todo mundo na praça e o endemoniado dentro da igreja, porque ele começou a quebrar tudo dentro da igreja. Essa igreja é avivada. Então são essas distorções. Para nós é diferente. Você está lá no culto profético, só vai entrar uma vida oprimida aqui hoje. Já presenciei isso mais de uma vez. Vai entrar uma vida possessa aqui hoje. O grupo já está clamando, dizendo, Senhor, como dizia pastor Jairo, amarra ele. Por quê? Porque o culto é culto a Jesus. Não vamos ficar perdendo tempo de bater papo com o inimigo. Não tem isso na Bíblia. Entrevista com o inimigo, de onde você veio, para onde você vai, qual é o seu nome. Não tem na palavra de Deus. E nós não estamos aqui falando mal dos outros, não, porque nós aprendemos isso. O Senhor nos ensinou. Tem gente querendo essas coisas, mas nós saímos disso. Quando o Senhor nos deu o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, nós começamos assim. E o Senhor foi mostrando, não é isso. Eu uma vez na minha empresa, fui conversar com um cidadão, e ele falou comigo, você é da igreja Maranata? Eu soube, o senhor é pastor? Sou pastor. Ele disse, olha, que coisa interessante.
Vocês têm dons espirituais? Assim, temos. É mesmo. Nos cultos de vocês tem dons? Tem dons. Eu só na minha igreja, o pastor proibiu o dom. Como assim? E nós tínhamos dons, mas começou a ter muita confusão. Porque tinha dom que não era do Senhor, entregava um dom e não era, e depois o dom não se cumpria. A irmã queria mandar na igreja entregando dom e dizendo que Deus mostrou e não sei o que. Aí o pastor falou, de hoje em diante está proibido o dom na igreja. O dom existe, ele disse que o pastor falou, o dom existe, mas cada um busque para si, mas não traga para a igreja. Olha só. Aí eu fui explicar para ele como é que era o dom na nossa igreja. Eu disse, olha, o dom na igreja, um profetiza, os outros julguem. O dom não fica solto no meio da igreja. Tem julgamento do dom. Isso é mesmo. Quem é que julga? Eu disse, olha, tem um grupo de intercessão, tem um culto profético, os dons são colocados em ordem. São vários dons, tem sabedoria, tem discernimento. É mesmo? É. E ele falou bem assim, eu posso ir lá assistir um culto hoje? Confesso que eu fiquei até assim, misericórdia, se tiver uma falha lá hoje. Pouca fé, né? O que eu ia falar com ele? Pode, vamos lá. E ele foi na igreja. E eu fiz questão de não ir dar assistência a ele. Ele e a esposa. Quando acabou o culto, eu fui levá-lo em casa. Dei carona para ele. E ele falou comigo o seguinte, olha, deixa eu te contar uma coisa. Em mais de 10 anos que eu e minha esposa oramos por uma resposta de Deus. O Senhor falou conosco hoje. O Senhor falou conosco hoje. Ele disse bem assim, e o interessante foi o seguinte, que você citou o dom lá na frente. Como eu citei vários dons, eu não sabia qual era, né? Você citou lá na frente. Mas depois, veio um grupinho de pessoas para nos dar assistência e oraram conosco. E o Senhor falou de novo, dizendo, eu respondi a vocês nesta noite. Eu falei ao vosso coração. Ele era de outro estado, disse, me dá o endereço da igreja de vocês, que eu preciso disso. Eu quero isso. Irmãos, este é o avivamento que nós queremos. Esse é o avivamento que nós precisamos. Vamos aqui ao texto bíblico aqui, que nós fomos fazendo a introdução e já estamos quase no final da aula. O Espírito Santo no Novo Testamento. O que é avivamento? Avivamento é a atuação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, no corpo, na igreja. É isso que é uma igreja avivada. É uma igreja onde o Espírito Santo está revelando Jesus à igreja. João Batista, olha a importância do Espírito Santo. João Batista, ele precisou do Espírito Santo? Sim, a Bíblia diz, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Nem tinha sido derramado ainda o Espírito Santo, porque é antes do Pentecoste, mas João Batista já tinha uma promessa de ser um homem cheio do... Então, se você quer ser instrumentista na obra, se você quer ser diácono na obra, se você é uma irmã que está à frente de um trabalho de criança, de um trabalho de senhoras, qualquer trabalho, você precisa ser uma vida cheia do... Isso que é avivamento. E o Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai conduzir a sua vida. E vai te levar, como o Senhor falou com Pedro, para lugares por onde você não ia querer andar, você não ia querer ir. É isso que é o Espírito Santo. É aquele que te cinge, é aquele que conduz a sua vida. No ministério do Senhor Jesus, olha que coisa maravilhosa. Jesus homem, ele foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não dispensou o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio sobre ele, capacitando-o para a obra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado para onde? Alguém quer ir para o deserto? Não, mas o Espírito Santo é Ele que conduz. E Ele às vezes vai nos levar a provas, a lutas. Mas não importa, o que importa é que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Próximo.
Atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, eu lembro que o pastor Dodge falava isso, né? O nome do livro, que não é bíblico, não é inspirado o nome, né? É um nome, é um título que deram. Ele assim, devia ser Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque ele fala de um povo que o Espírito Santo caiu sobre eles e eles aprenderam a depender do Espírito Santo. Está lá no Concílio de Jerusalém. Pergunta Pedro, pergunta Paulo. Não, pareceu bem ao Espírito Santo primeiro e a nós. Por quê? Porque a igreja, o Senhor mandou o Espírito Santo para o Espírito Santo guiar a igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça e o Espírito Santo, que é simbolizado pelo sangue, pelo vinho, ele atua no corpo, trazendo aquilo que é a vida, que é o alimento, que é a mensagem que o corpo precisa. E de repente veio do céu como um som, não foi um vento, o som como de um vento veemente e impetuoso. A partir do Pentecostes, no estabelecimento da igreja, agindo de todas as formas para retirar a noiva do mundo, preparando-a para o arrebatamento. Amém? Uma igreja avivada é uma igreja que diz Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma igreja avivada é uma igreja que vive cada dia como se fosse o dia da vinda de Jesus. Porque quem diz o meu Senhor tarde virá é o mau servo. O bom servo, ele está sempre dizendo, ora vem Senhor Jesus. Porque a igreja fiel, ela ama esse dia. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, resta-me receber a coroa da justiça, que está preparada não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Qual é a igreja que ama a vinda de Jesus? É a igreja que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja, ela diz vem, e o Espírito diz vem. É essa igreja cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele, desde o Pentecostes, ele está preparando um povo para esse encontro com Jesus. É muito mais. Ninguém está dizendo aqui, pastor, é proibido dar glória a Deus, aleluia. Não, nós somos seres humanos. O ser humano é feito de emoção, não é verdade? De alegria. Nasceu o meu primeiro filho. Maravilha, estou feliz, que bom. Tem gente até que o time dele ganhou, ele vai lá e grita lá perto do meu pé. Tem uns malucos lá que o time dele, quando ganha, ele põe a cara na janela. Gol! Ele está feliz. E a pessoa tem direito de demonstrar felicidade. Agora, nós só precisamos saber uma coisa. Você precisa do Espírito Santo para fazer isso? Hein? Eu posso fazer um teatro aqui para vocês. Mudar a voz. Poder de Deus! Glória a Deus! O pastor bateu no púlpito, derrubou a jarra. Um homem cheio do Espírito Santo. Será? Eu não estou dizendo que não é. Mas às vezes as pessoas acham que isso é o Espírito Santo e você não precisa do Espírito Santo para fazer isso. Fazer um show, fazer um espetáculo, uma banda que arrepia, um cantor que emociona. Você não precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes vai agir na suavidade. Não tem na Bíblia esse culto, né? O culto show, de luzes piscando, e da gente achar que isso é o Espírito Santo. Olha, vamos fazer aqui a atuação do Espírito Santo. Vamos trazer um palhaço para dar aula para as crianças. Que tal? Hein? Moderno, né? Legal. Vamos trazer o palhaço. Mas isso não é culto, isso é palhaçada. Amém? Estão entendendo? Olha, o Espírito Santo operou maravilhosamente. O palhaço, as crianças morreram de rir, ouvindo a história de Jesus. Eu pergunto, lá na igreja primitiva tinha isso? Hein? Já tinha circo. Quando a igreja primitiva surgiu, o circo já existia. Roma era pão e circo. Mas a igreja não usou dessas coisas. Há um teatro, emocionante o teatro. No tempo de Paulo tinha teatro? Tinha, na Grécia Antiga tinha teatro. Paulo usou teatro? Hein? Então o Senhor foi nos ensinando, olha, o Espírito Santo não precisa dessas coisas. O Espírito Santo precisa de uma igreja. Quem tem ouvidos para ouvir,
A fé vem pelo... É isso que o Espírito Santo está procurando. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Corações quebrantados e contritos. A partir do Pentecostes, a igreja estava sendo preparada pelo Espírito Santo para ser arrebatada. Essa é a igreja. Saí do show, glória a Deus, pulei a noite toda. E no outro dia está lá desarrumado, no pecado, na internet vendo o que não presta, falando, contando piada e tudo mais. Pentecostes. A igreja primitiva era uma igreja cheia de temor de Deus. O Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Era uma igreja de oração. Pentecostes, irmãos, é joelho no chão. O Espírito Santo veio quando uma igreja se prostrou e buscou e valorizou a bênção. Porque eles não tinham nada para anunciar. Eles queriam ser enviados pelo Espírito Santo. E quando as pessoas falam em Pentecostes, pensam em banda, em música, em show, em um grande homem. Mas você quer pensar em vida cheia do Espírito Santo? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É uma igreja de joelhos, clamando. É a igreja que usa os meios de graça, jejum, oração, madrugada, leitura da palavra, louvor, porque ela valoriza a bênção do Espírito Santo. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. É poder, que não é meu, mas é do Espírito Santo. Próximo. O Espírito Santo como pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele aviva a igreja, santificando, regenerando, consolando, guiando, testificando acerca de Jesus, porque ele não fala dele mesmo, mas ele fala do Senhor Jesus. Age na igreja, nos ministérios. O Espírito Santo, ele se entristece. Quando o crente diz a palavra do Senhor, não entristeçais o Espírito Santo, porque você foi comprado por bom preço. E quando você que tem o Espírito Santo, às vezes age de certa maneira, o Espírito Santo se entristece na sua vida. Mas quem tem temor de Deus, quando sente que o Espírito Santo se entristece, clama pelo sangue de Jesus. Senhor, restaura a comunhão. Como disse Davi, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo. É o nosso bem maior, a nossa dádiva. O Espírito Santo geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Próximo. O Espírito Santo é o agente de toda a operação de Deus, da Trindade, em diversas épocas. Nós temos que ter cuidado para não negarmos o Espírito Santo, valorizarmos esta bênção que o Senhor nos deu. O que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Aquele que um dia teve essa bênção e desprezou a bênção, trocou a bênção. Próximo. Derramamento do sangue de Jesus no Calvário é a prefiguração do Pentecoste, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O pão fala do corpo partido, a dor e o sofrimento. O vinho fala da alegria do Espírito Santo. O pão fala da morte, o vinho fala da ressurreição. O evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Próximo. A igreja precisa se submeter ao Espírito Santo. Entender a obra é de Deus. O Espírito Santo é quem está realizando uma obra gloriosa nesses últimos dias. E você foi chamado por Deus, e você foi chamado para ser uma bênção. O Senhor não chamou ninguém para dar nota, para ser assistente. O Senhor te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Esta promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. Amém? Essa promessa de Joel, quando Pedro pregou, ele disse, olha, essa promessa, ela diz respeito a vós, aos vossos filhos, e falou mais, falou da gente, disse, olha, e daqueles que estão longe, e nós estamos distante dele, né? Tanto geograficamente de onde ele estava, mas distante no tempo. E todos quanto o Senhor chamar, o Senhor te chamou para ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus e para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Próximo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 16:7. Todavia digo-vos a verdade,
que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Amém, irmãos? Meus irmãos, encerrando, deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo te usar. O grande empecilho somos nós. A grande dificuldade somos nós. Pedro, quando você for mais velho, quando você amadurecer, outro vai te guiar. Essa teimosia sua, esses seus pensamentos, essas coisas que você quer, essa impetuosidade, as coisas que você quer impor, olha, ouça a voz do Espírito Santo. Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa o Espírito Santo realizar a obra. Confia no Senhor. E é isso que o Senhor está falando com cada um de nós aqui. Ah, mas quem sou eu? Quem somos nós? Ninguém é nada. Mas se humilhe debaixo da potente mão de Deus e deixe Deus usar a sua vida. E seja uma bênção. Mas eu sou tímido, eu não sei falar. Mas você pode ser um instrumento lá na sua igreja, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E Deus pode usar sua vida ali. O Espírito Santo, Ele quer você, Ele quer te usar. Ele quer que você faça parte de uma igreja viva, uma igreja preparada para o arrebatamento com o Senhor Jesus.